Olá pessoal, tudo bom com vocês? Dr. Fernando Magalhães aqui, dentista, estudante da especialização de ortodontia pela BCD Piauí. E a gente vai continuar o que a gente tinha parado na aula passada, né? No vídeo passado eu tinha falado um pouco para vocês sobre overjet, overbite, angulação, extrusão de incisivos, certo? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de protrusão de incisivo superior e inferior, ângulo interincisivo, convexidade pontual e comprimento do arco mandibular, certo? Então isso tudo ainda faz parte das análises cefalométricas de Ricketts. Beleza, pessoal, tentar ser mais breve e claro possível para o vídeo não ficar muito longo. Então, protrusão. Como é que a gente faz para medir a protrusão? A gente vai precisar de 2 pontos de referência. Vou aumentar aqui um pouco a imagem para ficar melhor para marcar. Então eu preciso de 2 pontos, tá bom? Primeiro ponto é esse daqui que eu acabei de marcar, que nós chamamos de ponto A, certo? Ponto A, e bem aqui na mandíbula, que é o pogônio. A gente vai fazer um traçado do ponto A até o pogônio, que nós chamamos esse traçado de apogônio, tá certo? Ele vai ser a referência. Ficou um pouco torto aqui, eu vou refazer. Ele vai ser a referência para a gente falar sobre a protrusão. Pronto, ficou melhorzinho um pouquinho. Então, como é que a gente vai saber se o dente está protruso, né, ou não? É através dessa marcação aqui, o ponto A até o ponto pogônio, né, que a gente chama de apogônio. Então, através desse traçado aqui, a gente vai pegar a ponta do incisivo inferior e vai ver a distância da ponta do incisivo inferior para a linha apogônio. Se você observar, ele está bem pertinho, né? Até porque o valor de referência padrão é 1,7 milímetros, podendo variar para mais 2 ou menos 2 milímetros. Então, a gente pode observar que esse incisivo inferior ele está dentro do padrão da normalidade. Agora, se a gente for analisar a ponta do incisivo superior, você vê que tem uma distância muito grande até a linha apogônio. Então, esse dente, esse incisivo superior, ele está muito protruso, certo? Então, através desse traçado aqui, a gente consegue perceber o tanto que esse dente, esse incisivo superior do paciente, ele está protruso demais, tá bom? Aqui dá uns cerca de quase 7 milímetros, né? Então, se a referência é 1,7, podendo variar para mais 2, a gente tem uma protrusão aí muito grande, tá ok? Eu vou apagar aqui para a gente falar um pouco sobre o ângulo interincisivo. Pessoal, o ângulo interincisivo, ele também é bem simples, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa linha aqui do longo eixo do dente, certo? Essa linha aqui que passa no longo eixo do incisivo superior, essa linha que passa no longo eixo do incisivo inferior, e a gente vai ter esse ângulo aqui, certo? Esse ângulo aqui é que vai ser chamado de ângulo interincisivo. Se você observar, esse ângulo aqui é de 113 graus, que está muito fora do padrão, porque o padrão de normalidade desse ângulo aqui é 130 graus, podendo variar para mais 6 ou menos 6. Então esse ângulo aqui ele está muito fechado, tá bom? Ele está muito fechado. O que acontece? Quando a gente for fazer a nossa mecânica ortodôntica, a gente vai fazer de tudo para retruir esse dente, né? Tá muito protruso, a gente tem que retruir esse dente, deixar ele mais reto, né? Diminuir essa angulação. Com isso a gente vai diminuir também esse ângulo interincisivo, certo? Agora vou apagar aqui para a gente falar sobre a convexidade do ponto A. Pessoal, o ponto A, eu já tinha falado aqui para vocês, que é essa parte mais anterior da maxila, certo? Mais côncava
da maxila. Então, a convexidade do ponto A a gente vai tomar esse ponto aqui, né? No caso aqui que eu já falei para vocês, é o ponto A, certo? Que é o ponto mais côncavo da maxila, tá bom? E a gente vai tomar por referência dois pontos que eu já tinha falado no vídeo anterior, que é esse daqui de cima, que é o násio, certo? E aqui de baixo, na região da mandíbula, que é o pogônio, certo? Que é o ponto násio-pogônio. Então, a gente vai ter por base o násio-pogônio e o ponto A. Se a gente for medir essa distância aqui do ponto A até a linha násio-pogônio, a gente vê que tem uma distância considerável. A gente tem um padrão de normalidade, né, dessa distância de 1,7 milímetros, podendo variar para mais 2 ou menos 2 milímetros. E essa distância aqui, entre o ponto A e a linha násio-pogônio, ela está muito aumentada. Ela está com cerca de 6 milímetros. Então, a gente pode perceber o quê? Que há uma deficiência na maxila do paciente, tá bom? Isso serve para a gente saber se a maxila está retruída ou então está protruída, né? E alguns casos estariam normais se tivesse coincidindo essa linha násio-pogônio. Então a gente pode perceber que esse paciente ele tem uma deficiência de maxila, né? Então esses dentes superiores dele deu uma inclinada para compensar essa deficiência na maxila, certo? Então a gente tem que observar muito isso quando a gente for fazer a nossa mecânica ortodôntica, viu, pessoal? Espero ter sido bem claro aí nessa parte. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre o comprimento do arco mandibular, certo? O comprimento do arco mandibular, uma explicação bem mais rápida e bem mais clara e objetiva, viu? Estou apagando aqui, pronto, apaguei. Como é que a gente vai fazer para medir esse comprimento do arco mandibular? A gente vai pegar esse ponto bem aqui, certo? Que nós chamamos de chi, certo? O que é esse chi? O que é esse chi? É o centro da mandíbula, certo? Então esse ponto chi é o centro do ramo da mandíbula até o ponto PM, que é a protuberância mentual ou mentoniana, tá bom? Então essa distância aqui do ponto chi, que é do centro do ramo da mandíbula até o PM, certo? Esse comprimento aqui é que a gente vai chamar de comprimento do arco, né, do corpo da mandíbula, comprimento do corpo da mandíbula. Então, essa medida aqui no paciente deu 68, então está dentro do padrão da normalidade, que diz que tem o tamanho padrão é 66, podendo variar para mais ou menos 2,5 milímetros, né? Então, a gente pode perceber que o tamanho da mandíbula do paciente está normal, não tem nenhuma alteração, e o que está alterado é realmente o tamanho da maxila do paciente, certo? Então, concluímos aí essa parte: protrusão, ângulo interincisivo, convexidade do ponto A e comprimento do corpo mandibular. Espero ter ajudado de alguma forma, pessoal, e a gente vai se ver agora só no próximo vídeo. Até mais.